quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao culto da nossa igreja, a Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. É um prazer e um privilégio ter você conosco. Nesse domingo tão abençoado por Deus, nós recebemos graça, misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, e esse momento nós separamos para cultuá-lo,
das nossas casas ou onde quer que você esteja, mas é o momento de cultuarmos ao Senhor. Quero ler com vocês João capítulo 4, versos 21 ao verso 24, que diz assim: Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nesse momento de pandemia, nós estamos reclusos nas nossas casas. Isso nos impede de vir ao templo, mas não nos impede de cultuar ao Senhor, de adorar a Deus, de louvar ao Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, nós estamos alegres, diz o salmista. Nós podemos adorar ao Deus que tem feito todas as coisas por nós. Nesse momento, convido você, onde você está, a orar ao Senhor comigo. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas, tem cuidado de nós, tem feito grandes coisas através da sua obra na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, porque a sua graça nos alcança, a sua misericórdia se renova sobre nós todos os dias, todas as manhãs. Deus, que o Senhor seja louvado sempre nas nossas vidas. Em especial, nós te agradecemos por esse momento onde nós podemos cultuar ao Senhor, onde nós podemos louvar ao Senhor em espírito e em verdade. Esse momento que nós podemos ouvir a tua palavra, ouvir o teu agir, estar sensíveis, ó Deus, ao falar do Senhor ao nosso coração. Que o Senhor nos dê agora, nesse momento, Deus, um coração humilde e contrito para louvar ao Senhor em espírito e em verdade, ouvir a tua palavra e sermos edificados pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui para adorarmos o Senhor juntos. Gostaria de compartilhar essa canção com vocês, que fala da vida de Jó. Jó é um exemplo para nós, né, de adorador, de servo do Senhor, que em circunstâncias tão difíceis, ele ficou firme, ele continuou adorando o Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele.
Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Adore ao Senhor. A Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glorificado seja o nosso Senhor, aleluia. Me lembro da passagem de Isaías 45, onde o Senhor fala para Ciro: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu crio a luz, eu trago as trevas, eu trago prosperidade, eu trago a calamidade. O nosso Deus é um Deus soberano, não há palavras para descrever. Aleluia, não há outro Deus, não há outro. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz
faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega homens em Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o nosso Deus. Adore ao Senhor. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega homens em Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega homens em Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Boa noite, estamos iniciando mais um Quinta News. Fique ligado às principais informações da nossa igreja. Falta pouco para chegarmos aos 1000 inscritos no nosso canal. Aproveite esse momento, se inscreva, compartilhe e ative as notificações. Toda quinta-feira temos a nossa quinta live e o tema dessa semana será a igreja e a ação social em tempos de pandemia. Como ser solidário nesse momento? É muito fácil participar, basta entrar no nosso canal quinta-feira às 20 horas. Toda quarta-feira, às 20 horas, temos a nossa igreja em oração. Venha orar conosco, traga a sua máscara e estaremos tomando todas as medidas de proteção necessárias. O Quinta Kids está uma bênção. Todos os domingos, às 8 da manhã, os vídeos estão sendo disponibilizados para o seu filho poder participar junto com a gente aqui no nosso canal do YouTube. Então, leve seu filho a participar desse momento maravilhoso. Esse foi o nosso Quinta News. Um bom culto e uma semana abençoada. Até o próximo. Louvado seja o Senhor por esse momento onde nós cantamos, nós adoramos, nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor. E eu gostaria de ler mais um texto com você, que está em Mateus capítulo 11, versos 28, 29 e 30. É um texto muito conhecido, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor, um momento onde nós podemos nos alimentar das verdades eternas das Escrituras, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor fale ao meu coração, que o Senhor fale ao seu coração,
que possamos ser edificados, que possamos ser abençoados por esse momento. Nós confiamos em Deus que Ele fará grandes coisas através da sua palavra sobre as nossas vidas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado através desse momento da pregação. Que o Senhor, ó Deus, seja louvado através da vida do teu servo que trará a exposição das Escrituras. Que o Senhor fale ao nosso coração. Deus, que tenhamos, ó Deus, esse coração humilde de reconhecer o Senhor, que o Senhor é manso, que o Senhor é humilde e que nós lancemos sobre o Senhor nessa hora, Deus, as nossas ansiedades, as nossas angústias, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, que o nosso coração seja humilde ao ouvir a Tua voz e reconhecer o Teu poder, a Tua grandeza e a Tua glória, Deus. Fala ao nosso coração, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Com gemidos que palavras não podem explicar, eu elevo ao Pai minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Quando as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Quando as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar.
os meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar, neste lugar. Graça e paz, irmãos, estamos juntos mais um domingo, um privilégio muito grande que Deus nos dá de estarmos juntos e confesso que essa situação não é confortável para mim, eu sei que nem para você é confortável, né? Você preferiria estar aqui nas cadeiras da igreja, junto com o povo de Deus, do que ir na sua casa, no sofá, né, num momento tranquilo. Eu espero em Deus que esse tempo passe muito breve, nós possamos nos encontrar para estarmos juntos. Até lá, Deus vai usar esse instrumento, né, que são as redes sociais, para ministrar o nosso coração, e eu espero que você aproveite o máximo desse tempo, né? Nós estamos agora com o nosso Quinta Kids, você tem a oportunidade de ter um momento de edificação das crianças através das histórias e das brincadeiras, e tem sido assim muito divertido, né? Eu quero convidar você hoje a abrir sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso de 1 a 19, que é a história de um homem muito conhecido, que é Naamã, comandante do exército do rei da Síria, né? Palavra de Deus, do verso 1 até o 19, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Na outra tradução é um guerreiro valente, porém leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nelas e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo.
E o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem eu sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Quero orar, pedindo que o Espírito Santo transforme esse tempo num tempo de refrigério, num tempo de crescimento, de desafio para a nossa vida. Que essa palavra alcance o nosso coração, que essa palavra nos encha de ânimo, de coragem, de disposição, nesse tempo tão desafiador para todos nós. Não imaginávamos que um dia viveríamos isso. Então estamos no meio dessa pandemia e eu espero que o Espírito Santo traga assim uma palavra acalentadora para o seu coração. Pai, obrigado por esta hora. Os meus irmãos estão agora espalhados por tantos lugares. Pessoas estão nas suas casas, outras pessoas estão no seu trabalho, outras pessoas estão em lugares os mais diversos, tendo nesse momento a oportunidade de parar e meditar na tua palavra. Que nessa hora, Deus, o Espírito Santo, que habita o nosso coração, que nos revela toda a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, que o Espírito Santo haja na nossa vida de maneira extraordinária, Senhor. Nós oramos assim, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Para que servem, né, as experiências da nossa vida? Isso é muito interessante, né? Muitas vezes eu perguntei a Deus, eu perguntei a mim mesmo e perguntei às pessoas. E as pessoas também me perguntaram: pastor, é necessário que isso aconteça, né? Muitas vezes a gente não entende, né, o que é uma experiência, qual que é o propósito, né, daquela experiência que Deus permite na nossa vida. E o que define se uma experiência foi boa ou ruim não é o prazer que ela gera, mas é o resultado que ela produz, né? Então as experiências, elas têm o propósito de nos ensinar, têm o propósito de gerar em nós fé, de nos fazer pessoas mais sensíveis, mais firmes, cheias de esperança, né? De gerar em nós a gratidão, o reconhecimento, a generosidade, enfim, uma série de coisas, né, que Deus quer produzir na nossa vida através das nossas experiências. E muitas vezes nós desprezamos aquilo que Deus está construindo em nós. As nossas experiências, elas têm o poder de nos tornar ou pessoas melhores ou pessoas piores, né? Quando nós olhamos para a vida de Jacó, Jacó viveu 130 anos, irmão. Sabe o que ele diz? Ele diz: poucos e maus foram os dias da minha peregrinação. Puxa vida, o cara viveu 130 anos e dizer que foram poucos e maus os dias da sua peregrinação. Já Davi, ele diz o seguinte, né? Foi bom eu ter passado pelas aflições para que eu aprendesse os seus decretos. Então, quando ele passava pelas experiências difíceis da vida, ele procurava tirar as lições mais preciosas, ele procurava entender o que Deus realmente queria para a vida dele, né? Então, quando nós entendemos que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida, nós descansamos. Por quê? Porque nós estamos certos de que tudo que Ele faz e tudo que Ele permite é para o nosso bem. A gente cita tantas vezes aqui, eu acho que um dos versículos mais citados da Bíblia é Romanos, né, capítulo 8, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, né? Dificilmente uma pregação que a gente faz ou que a gente ouve que não é citado Romanos capítulo 8. Vamos falar desse episódio, né, que se deu num tempo em que os profetas, eles eram vistos como boca de Deus, eles eram consultados, né? O rei, quando tinha que tomar uma decisão, ele sempre consultava, o rei de Israel, ele sempre consultava os profetas para saber qual é a direção que ele deveria tomar. Então, Eliseu é o profeta dessa história, né? Havia entre a Síria e Israel
havia guerras, né? Haviam guerras constantes e eles estavam sempre nessa ameaça de batalha, né? E isso vai explicar a atitude do rei de Israel no verso 7, né? Quando ele recebe, juntamente com Naamã, uma carta do rei da Síria, solicitando a cura do comandante do seu exército. E aí ele interpreta aquilo como um pretexto para iniciar uma guerra. Naamã era um cara muito importante, né? Naamã era comandante do exército, e aí ele leva aquela carta ao rei da Síria. Ele estava com lepra, e a gente sabe, né, que a lepra naquela época era uma doença que condenava o doente a uma total exclusão social. Ele tinha que afastar-se do convívio da família, e ele era tido como imundo, né? Então a doença sarate, né, que é a lepra, significa açoite. Então, as pessoas entendiam que o leproso era alguém que estava sendo punido com muitos açoites por conta do seu pecado. Então, além dele ser repugnado pela podridão da sua carne, pelo mau cheiro, ele ainda era olhado e visto como um pecador imundo que merecia aquela situação e também a rejeição das pessoas. Então, ele não podia aproximar das pessoas sãs, né? Quem assistiu Ben-Hur, né, viu exatamente como que acontecia. Ele não podia entrar no santuário e ele devia gritar de longe quando alguém estivesse aproximando, imundo, sujo, para que as pessoas não tivessem contato com ele, né? Isso está lá em Levítico capítulo 13 e também Lucas capítulo 17. O que a gente pode aprender com as experiências da vida, né? Nós estamos vivendo um tempo novo, e nós corremos o risco de não aprender tudo que Deus quer nos ensinar nesse tempo, perder as maiores oportunidades da nossa vida, né? Todas as experiências da nossa vida, elas são pedagógicas, né? Deus as usa para, de alguma forma, nos ensinar alguma coisa. E nós precisamos estar atentos a isso, né? Quando Paulo escreve a Tito, falando sobre a graça de Deus, ele diz que a graça de Deus nos educa. Ela não só nos salva, mas ela nos educa para que nós vivamos de maneira justa, sensata e piedosamente. Esse tripé de justa, sensata e piedosamente fala da minha relação com o outro, justa, sensata da minha relação comigo mesmo e piedosamente da minha relação com Deus. Então a graça de Deus nos educa. Então as experiências da nossa vida, elas são importantes. E aqui nós olhamos para a história de Naamã e nós aprendemos algumas coisas muito interessantes com as experiências desse homem. A primeira coisa que nós podemos aprender com as experiências da vida é que neste mundo nós estamos sujeitos às adversidades. Fala, pastor, eu sei disso, isso é chover no molhado, né? Isso eu já ouvi. Só que às vezes, irmãos, nós esquecemos o significado de estarmos sujeitos às adversidades. Nós desenhamos um projeto na nossa cabeça e nós achamos que pelo fato de nós sermos cristãos, as coisas irão acontecer daquela forma. E quando nós lemos na história, né, história de tantos homens de Deus, homens piedosos, vamos pensar em Jó, por exemplo. Jó era um homem piedoso. Deus olhou para Satanás e disse, observaste meu servo Jó? Não tem ninguém como ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E a vida dele foi achacoalhada, né? Foi totalmente balançada pelas adversidades da vida. Verso 1 diz que Naamã era comandante do exército da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dela vitória à Síria. Esse é um tempo de privilégio que Naamã desfrutou. Agora a gente continua lendo o versículo e aparece a adversativa, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Quem era Naamã? Naamã era um homem, comandante do exército, acostumado com grandes vitórias. Já estava acostumado com as condecorações, com as honrarias. Isso fazia parte da rotina de Naamã. Então, aquelas festas, né, onde ele era convidado de honra, ele já estava enjoado daquilo. Aquilo era rotina na vida dele. A Bíblia diz que a sua fama se consolidava a cada vitória, né? Tudo passa rapidamente, diz a palavra de Deus, e nós voamos.
As coisas dessa vida, elas não são eternizadas. Os momentos da nossa vida não são eternizados. A gente tira uma foto, a gente meio que congela uma imagem, um tempo, mas quando a gente olha para a foto e olha para a nossa fisionomia, a gente diz, a foto está estabelecida num tempo, né, num momento estático, mas olha quanta coisa já passou, quanta coisa mudou de lá para cá. Quando a gente fala de adversidade, o que a gente tem que aprender? Nós não conhecemos um homem quando tudo está dando certo na vida dele. Nós conhecemos um homem quando as coisas começam a dar errado. E qual é o nosso problema? Muitas vezes nós buscamos experiências, nós queremos experiências que nos fazem sentir bem, mas Deus quer nos levar a experiências que nos tornam pessoas melhores. Talvez esse seja o grande drama da nossa vida. Eu busco, você busca, todos nós buscamos experiências que trazem prazer à nossa vida. Mas vamos atentar para um fato, né? Olhando para a Bíblia, para a história dos grandes homens de Deus, as experiências, elas tinham um fim muito maior. As melhores experiências não são aquelas que nos fazem sentir bem, mas são aquelas que nos tornam pessoas melhores. O que eu passo é menos importante do que em quem eu me torno. Isso é muito sério, irmãos. A vida cristã, ela perde muito no seu brilho e na sua essência quando nós focamos nas coisas erradas. Ao invés de pensar e olhar para aquilo que eu estou passando, eu preciso começar a olhar para quem eu estou me tornando. E as adversidades, elas quase que destroem tudo o que foi dito sobre esse homem, comandante do exército do rei da Síria, porém leproso. De quantas festas você acha que agora Naamã foi privado por conta da sua lepra? Naamã, ele agora não é mais convidado de honra. De quantos abraços, de quantos apertos de mão, de quantos toques ele foi privado por conta disso. Um homem com um passado glorioso e agora ele tem que viver recluso, não suportando o cheiro da sua própria carne. Jó teve uma experiência muito parecida com essa, né? A Bíblia diz que ele chegou num estado de saúde tão crítico que ele assentava e pegava cacos de telha e começava a raspar as chagas do seu corpo. Pior do que isso, irmão, foi a mulher dele dizer assim: amaldiçoa seu Deus e morre. Que situação mais crítica que Jó chegou. Quando a gente olha para a história, e nós estamos falando de adversidade, as pessoas, a história está cheia de pessoas oprimidas, cheia de pessoas angustiadas, porque elas tiveram seus nomes nos grandes jornais e nas revistas, e agora elas vivem no anonimato, no buraco do esquecimento. De vez em quando, alguns programas de TV vão atrás daquelas pessoas que foram famosas e ninguém sabe onde está, e acaba descobrindo que elas estão lá num buraco, escondidas, completamente desiludidas e angustiadas, fora dos holofotes das câmeras. E elas simplesmente não sabem lidar com isso. Grandes homens que foram empreendedores no passado, agora elas não conseguem nem se vestir sozinhas. Pessoas que eram cheias de sonhos, mas hoje vivem seus grandes pesadelos. São as adversidades. Eu acho interessante que as adversativas de Paulo, elas eram sempre positivas. Olha isso aqui, 2 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. Espancados, mas não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Puxa, irmãos, onde é que está o problema nosso? O que nos impede de crescer, de ter a maturidade cristã? É a falta de entendimento de que Deus está permitindo aquelas experiências na nossa vida para gerar algo muito maior. Alguém disse o seguinte: amanhã alguém se encarregará de jogar no lixo todos os nossos troféus. Irmão, troféus.
A gente já conquistou tanta coisa, a gente foi primeiro lugar em muita coisa, mas hoje passou. Quando a vida é vivida fora do propósito de Deus, ela se torna completamente sem sentido. As vitórias não fazem sentido, as derrotas não querem dizer nada. Quem perde a visão da eternidade não consegue suportar a ideia e a realidade nem do envelhecimento. Não consegue lidar com as perdas e com as limitações da vida. É só você ler Eclesiastes. O que Eclesiastes está falando no capítulo 12, verso 1 a 6? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos em que você dirá: adversidade, não tenho satisfação neles. Antes que se escureça o sol e a lua, a luz, e a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores, ou cessarem os moedores da sua boca por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçados, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto lhe for um peso, e o desejo não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores que vagueiam pelas ruas. É interessante, mas Salomão está falando das três coisas que movem o ser. O ser é movido por três preocupações: com a estética, com o status e com o prazer. Fala, isso tudo vai passar. A estética passa, o status passa e o prazer passa. E você vai morrer se a sua vida estiver confinada a isso. Então, qual que é a história? O que nós aprendemos com a história de Naamã? Nós aprendemos, irmãos, com a história desse homem, que a vida é assim: você pode acumular muitos títulos e medalhas, mas um dia tudo isso vai passar e não vai ter nenhum sentido. Eu sou da época de Muhammad Ali, um cara que foi fenômeno no boxe e morre passando os seus últimos dias com mal de Parkinson. Cara que não tinha mais controle sobre o seu sistema nervoso. Quem lembra de Phelps? O recordista de medalhas de natação numa Olimpíada. Vou falar para você, irmãos, daqui a pouco alguém vai ter que botá-lo no chuveiro. E Usain Bolt, você imagina os netos dele parando para esperar ele chegar. Ô avô, estamos aqui te aguardando. É isso mesmo, irmãos. Algumas pessoas estão vivendo, sabe de quê? Do seu passado, dos seus troféus, das suas conquistas. Algumas vivem do seu fracasso. Agora, não importa quem você foi, mas quem você é e quem você poderá vir a ser. Naamã era comandante do exército da Síria, porém leproso. Então, na vida, nós sempre temos essas adversativas, mas, porém, para que isso, irmãos? Por que Deus nos coloca nessas condições, nessas adversativas? Para que nós não esqueçamos da nossa fragilidade, para que nós não esqueçamos que nós somos pó. É claro que eu não quero viver sem sonhos, eu não quero viver sem conquistas, mas eu tenho questionado a mim mesmo se muitas delas têm valido a pena. A única coisa que vale a pena é viver por aquilo que Cristo conquistou por nós. Então, o que as nossas experiências devem fazer? Elas devem nos levar a entender que as coisas mudam, porque elas não são permanentes. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Todos os dias, ao olhar para o espelho, eu percebo que a vida está passando. E os amigos sem noção que a gente encontra depois de muitos anos, eles são um espelho para nós, para a gente ver o quanto de fato a nossa vida passa. Então, com as experiências da vida, nós aprendemos que estamos sujeitos à adversidade e que Deus as permite para fazer de nós pessoas melhores, mais sensíveis, mais solidárias e mais generosas. A segunda coisa que nós aprendemos com as adversidades ou com as experiências da vida
é que os caminhos e pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Isso é óbvio, né? Do ponto de vista racional, a gente já entendeu isso, a gente só não entende da prática. Deus, ele move os céus e a terra para cumprir os seus propósitos. Então, o propósito de Deus envolve o país onde nós nascemos, a família a qual nós pertencemos, a geração que nós vivemos, tudo isso foi planejado por Deus. E observa que Deus está aqui para fazer um grande milagre. É lepra, uma doença incurável, que deixava o indivíduo segregado, condenado ao isolamento social, e aí Deus vai fazer um grande milagre, e a gente pensa que Deus vai começar com grandes coisas, e aí ele dá um nó na cabeça de Naamã. O texto diz que ele começa usando coisas simples. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a ser serva da mulher de Naamã. Um dia ela disse, a menina, serva, escrava, um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Irmãos, é simples. Muitas vezes nós não percebemos quais são os instrumentos que Deus está usando. E aí a gente começa a orar, Senhor, revela-me, Senhor, mostra um sinal, Senhor, faz um milagre. E Deus está usando as coisas simples à nossa volta no dia a dia para nos revelar tudo isso. Mas nós estamos procurando as coisas extraordinárias. Quando Eliseu, alimentado por uma viúva pobre, ou Elias, a Bíblia diz que Deus usou o azeite da botija e a farinha da panela. Foi isso que o pastor Daniel falou domingo passado, quando falou da multiplicação. Deus usando coisas pequenas e simples. Quando Jesus foi multiplicar o pão e alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, você já pode jogar por cima aí 15.000 pessoas. A Bíblia diz que ele pegou 5 pães e 2 peixinhos. Quantas pessoas poderiam imaginar que aquela menina que um dia fora levada cativa, havia sido colocada por Deus lá na casa de Naamã para ser instrumento nas mãos de Deus, para conduzir aquele comandante leproso até o profeta e receber cura? Quantas coisas simples Deus usou essa semana para nos revelar o seu amor e o seu cuidado. Qual é o nosso problema, querido? Nós estamos tão ocupados com tantas coisas que nós nem percebemos as intervenções de Deus nas mínimas coisas. Olha o que diz Paulo no Areópago, no capítulo 17 de Atos. É Ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Tudo mais. Os caminhos deles são mais altos, os pensamentos deles são mais altos, os métodos que Deus usa muitas vezes não tem nada a ver com os nossos métodos. Verso 7, assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes e diz, acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte, porque esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Irmãos, essa hoje é a angústia de muitos líderes de nações nesse tempo de pandemia. Eles simplesmente não sabem o que fazer. Não sabem. Então eles criam uma comissão para tomar decisões, porque eles não querem tomar. Quando nós olhamos para a vida de Eliseu, para o momento dele, os profetas, eles eram as pessoas que as autoridades consultavam e respeitavam, irmãos. É só você ir para 1 Reis 17, 24, a história de Elias. A Bíblia diz, então a mulher disse a Elias, agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Por que ela disse isso? Porque ao invés de Elias pegar o filho dela morto, cavar um buraco e sepultá-lo, ele debruçou-se sobre o menino, colocou a boca sobre a boca do menino, e a Bíblia diz que ele orou e o espírito voltou ao menino. Os profetas eram a boca de Deus, e esse é o papel da igreja hoje. Esse é o papel da igreja hoje. Verso 8, olha a atitude de Eliseu
Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: porque rasgaste as tuas vestes, envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Olha isso, irmãos. Falta unção de Deus na nossa vida. Falta autoridade espiritual sobre nós. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo com os olhos do ímpio, com os olhos do incrédulo, com os olhos do homem secularizado. Nós precisamos olhar com os olhos espirituais. Há profeta em Israel. É preciso atentar para os instrumentos que Deus usa nessa história. A palavra do profeta ao coração do rei: envia o homem a mim. Foi o mesmo que aconteceu com Davi, irmãos. Saul estava desesperado, enfrentando lá os filisteus, e o povo de Israel vivendo numa derrota total. E a Bíblia diz que Davi disse a Saul: não atemorize o seu coração, ó rei, o teu servo está aqui. Estou aqui. É isso que você tem que dizer para o seu vizinho, isso que você tem que dizer para o seu colega de trabalho, que está morrendo de medo de ficar desempregado, de passar necessidade. Diz assim: o servo de Deus está aqui, eu sou instrumento de Deus na sua vida. Pilatos, diante de uma decisão, lavou as mãos. Irmãos, é o que muita gente faz hoje. Ele simplesmente lavou as mãos e disse: eu não tenho parte nisso. Agora Eliseu envia o homem a mim. Nesse tempo de tantas incertezas, nós temos que ter uma palavra de esperança, nós temos que ter uma palavra de ânimo, nós temos que ser instrumento de Deus na nossa geração, irmãos. Essa é a grande oportunidade da igreja. Verso 9 e 10. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e passou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Irmãos, esse método pareceu simples demais. Então foi muito difícil para Naamã aceitar isso. A princípio, irmão, parece até uma indiferença do profeta. Tá, vai lá, faz isso. Isso não foi muito bom. Primeiro Deus usa uma menina. Olha como que Deus vem trabalhando o coração desse homem. Vocês têm noção do que é um comandante de exército? Cara acostumado a dar ordem, todo mundo obedece, faz continência para o cara o tempo todo. Olha o que Deus faz. Então ele usa uma menina. Agora, olha a maneira como o profeta vai lidar com ele. Por quê, hein? Porque Deus estava tratando não só a lepra de Naamã, mas também Ele estava tratando, irmãos, o seu coração. Sabe o que nós aprendemos? Muitas vezes nós temos problemas muito mais profundos para serem tratados. Problemas que muitas vezes, ou nem sempre, é o que a nossa carne revela, mas é o que o nosso coração esconde. As pessoas tinham a lepra como a pior doença. Mas a lepra nunca foi a pior doença. E Deus vai usando os seus métodos para tratar o coração dele, como Jesus usou para tratar os discípulos na história daquela mulher Ciro-Fenícia, né? Quando ela chega com a filha doente, e Jesus diz: mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorros. Ela disse: eu sei, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A princípio Jesus foi duro, Jesus estava humilhando aquela mulher. Não, irmãos. Jesus sabia até onde ela iria. Jesus estava tratando o coração dos discípulos naquele momento. Naamã cria uma expectativa, porque ele é comandante, ele é acostumado a dar ordem. Ele diz: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. O que Naamã fez? Naamã fez o que nós fazemos. Nós não queremos apenas a ação de Deus na nossa vida, irmãos. Nós queremos que Deus faça da nossa maneira, do nosso jeito e no nosso tempo. É como se nós fôssemos o Senhor e Ele fosse o servo. O que Deus está tratando na nossa vida com as experiências que nós passamos? Muitas vezes queremos livramento, quando Deus quer fortalecimento. Não vou livrar vocês disso, eu vou fortalecer vocês nisso.
Eu vou ensiná-los no meio do furacão, eu não vou livrá-los do furacão. Eu vou ensiná-los no meio da tempestade, eu não vou livrar vocês da tempestade. Sabe qual que é o problema de Naamã? Ele não entendeu que o problema não era a água. O problema era a obediência humilde. Ele diz, não são os rios Abana e Farfá, lá em Damasco, melhores do que as águas de Israel. Olha isso, irmão. O cara leproso. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. O que aconteceu com Naamã? Naamã esperava por algo grandioso, mas Deus lhe reservava uma coisa simples. Não havia absolutamente nada, irmãos, de extraordinário em lavar 7 vezes no Jordão. E as coisas que Deus, muitas vezes, nós deixamos de receber na nossa vida, é porque nós não percebemos que Deus está usando coisas simples. Mas, agora, aí é para lascar também, né? Mas os servos lhe disseram, agora, irmãos, foi a menina escrava que disse, se ele for lá, o homem de Deus vai curá-lo. Depois foi a indiferença de Eliseu, vai lá e mergulha. Agora, irmãos, os servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria, quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave será purificado. Irmão, se não fosse os servos, Naamã teria retornado à Síria leproso. O que Deus está nos pedindo? Tem a ver com o que Ele está trabalhando em nós. Eu vou falar para vocês, tem gente que até para pedir desculpa ou favor é arrogante. Vou citar o nome do santo aqui não, mas já peguei irmãos aqui com problema de relacionamento, falou, pastor, quer ir lá pedir perdão para o irmão. Ele chegou lá, irmãos, ele começou a lavar roupa suja, ele começou a falar tanta coisa do outro irmão. Eu falei, não, irmão, você veio pedir perdão, o que você veio fazer? Ficou pior. Até para pedir desculpa ou favor é arrogante. Então Deus está tratando a arrogância, Deus está tratando a soberba na vida de Naamã. Deus resiste ao soberbo. Irmãos, Deus não tem uma indiferença, Ele tem uma resistência. Deus resiste ao soberbo, contudo concede graça aos humildes. A Bíblia diz, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Agora olha o que diz Miqueias 6, capítulo 8. Ele mostrou a vocês o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Então Deus pode, nesse exato momento, com as experiências da nossa vida, trabalhando a nossa perseverança, trabalhando a nossa murmuração, a nossa soberba, o nosso orgulho ou qualquer outra coisa. Então nós temos um problema de percepção. Quais são as coisas, quais são as circunstâncias ou as pessoas simples que Deus está usando para falar com você? Deus não tem problema com os nossos troféus. Deus não tem problema com as nossas conquistas, com as nossas condecorações. O problema está no que tudo isso tem feito conosco. Paulo diz assim, eu tive uma revelação extraordinária, eu fui arrebatado até o 3º céu, e eu vi coisas que ao homem não é permitido falar, mas me foi posto um espinho na carne para que eu não ensoberbecesse. Está cheio de crente com espinho na carne, e ele não entendeu ainda. Deus tratando a sua soberba, a sua altivez. Algumas pessoas simplesmente, irmãos, não podem estar em condição e posição de poder, porque elas não sabem lidar com isso. Elas se tornam pessoas insuportáveis, porque elas não entenderam que o poder não é sobre, é a favor de. Esse é o propósito do poder de Deus na nossa vida. Então, irmãos, a lepra era uma doença incurável. E os portadores da lepra estavam condenados a viver isolados, aguardando a morte. E nós, irmãos, como Naamã, nós fomos curados e purificados através do sangue de Cristo, de uma doença que nos condenava ao inferno. Você acha que coronavírus é a pior coisa que nós estamos enfrentando? Nada, isso comparado ao pecado que nos leva ao inferno, que nos leva à condenação, ao distanciamento eterno de Deus, isso não é nada, irmão. Quando Jesus disse, não temam os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, tema antes aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma.
Verso 14, assim ele desceu ao Jordão, assim como, resistente, não entendendo nada, esperando algo extraordinário, Deus usando coisas simples. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Deus usa coisas simples, pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Então vamos fazer uma aplicação disso para a nossa vida. E quando Deus nos manda fazer coisas que parecem absurdas. Por que isso parecia absurdo? Coisas que parecem absurdo, como perdoar uma traição, acreditar de novo, esperar apesar de tudo. Deus poderia ter curado Naamã no primeiro mergulho. Deus poderia ter curado Naamã sem que ele mergulhasse. Poderia ter curado sem que ele saísse do seu país, da sua cidade, da sua casa, do seu quarto. Como Deus poderia ter falado com Jeremias na casa dele, mas ele disse, desce na casa do oleiro e eu vou falar com você. É lá que eu vou falar. Não vou falar com você aqui. Talvez a nossa doença não tenha nenhuma semelhança com a de Naamã, mas nós precisamos obedecer e descer as águas. Nós precisamos ouvir o coração de Deus e não o nosso coração, porque o nosso, ele é enganoso. E ele é desesperadamente corrupto. Por que nós nos sentimos desconfortáveis quando a gente depende do milagre, irmãos? Mesmo que a minha cura pareça impossível, mesmo que todas as evidências sejam contrárias, mesmo quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Talvez o que Deus está mandando você fazer hoje não tem nenhum sentido, como não tinha para Naamã. Às vezes é até estúpido demais, mas vou te dar o segredo aqui. Fazei tudo o que ele vos disser. Foi isso que Maria disse sobre Jesus no primeiro milagre, em Caná da Galileia, que foi encher as talhas de água e levar o mestre-sala para provar, quando na verdade o povo precisava era de vinho. Mas ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. Está disposto a fazer tudo que Jesus manda? Terceiro e último lugar, as experiências da vida servem para nos ensinar que tudo o que nós somos e fazemos é pela graça de Deus e para a manifestação da sua glória. Verso 15, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel, por favor aceita um presente do teu servo. Irmãos, o que aconteceu com Elias? O mesmo que Jesus disse sobre ser sal da terra e luz do mundo. Ele disse assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Agora, irmãos, Naamã entendeu a atitude do profeta, quando ele não saiu ao seu encontro. Agora Naamã entendeu que Eliseu estava comprometido com a glória de Deus. Aquilo que aconteceu com aquele paralítico que foi curado na porta do templo por João e Pedro, e a Bíblia diz que ele entrou no templo saltando e dando glória a Deus. Nós devemos fazer do nosso casamento, do nosso trabalho, da maneira como nós nos relacionamos, como uma maneira de glorificar a Deus. Vou falar, viu, irmãos? Os casais estão discutindo hoje é o que eles querem no casamento e não o que glorifica a Deus. Muitos querem o que realiza os seus sonhos e não o que cumpre o seu propósito. E aí, irmãos, a igreja está nisso também. Aconselho casais todo dia, gente que conhece a Bíblia, mas que não está nem um pouquinho interessado em fazer com que o casamento delas glorifique a Deus. Elas querem um casamento que satisfaçam os seus desejos. E se ela, porventura, achar que o marido não está satisfazendo, ela troca. E se o cara achar que a mulher não está correspondendo, ela troca. Eles não querem saber se estão ou não glorificando a Deus. E aí não é só casamento, não. É a relação com o filho, relação de patrão-empregado, negócios, tudo que nós fazemos. Perdemos a consciência de que nós estamos aqui para que a glória de Deus se manifeste. Muitas vezes nós não entendemos que as virtudes que existem em nós são por causa da graça de Deus na nossa vida.
Então, por que Eliseu não aceitou o presente, irmãos? Porque Naamã estava achando que aquilo era uma forma de pagamento. Ele já saiu de lá com essa intenção, já levou ouro, já levou prata, já levou roupa, vestes. Ele falou, cara, eu vou ser curado e vou fazer o pagamento. Infelizmente, é assim que muitos profetas agem nos nossos dias. É assim que muitos profetas procedem. As pessoas se tornam devedoras dos seus favores, das graças recebidas pelas suas orações, pelo seu aconselhamento e pela sua pregação. Se o cara recebeu uma oração e foi curado, ele é obrigado a ficar na igreja do profeta. Deixa ele ficar onde ele quiser. As pessoas não têm nenhuma dívida conosco. Fui aconselhado, o pastor me ajudou a restaurar meu casamento. Aí o pastor fala, agora o cara é muito ingrato. Sabe por quê? Porque ele está congregando em outro lugar. Meu irmão, ele não tem nenhuma dívida conosco. Os dois grandes desafios da nossa vida é entender o que nós temos recebido é pela graça de Deus e o que nós temos compartilhado é para a sua glória. Verso 16, o profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor, a quem eu sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Agora vamos voltar no 11. Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Essa foi uma reação que Eliseu provocou em Naamã, e a pergunta é, que tipo de reação nós temos provocado nas pessoas com as nossas ações e com as nossas reações? Nós estamos levando as pessoas a dizerem o quanto nós somos bons ou o quanto Deus é bom. Tive o privilégio, domingo passado, de assistir a história de Francisco de Assis. Chocante. Um dos seus seguidores ele disse a um dos seus seguidores, eu não sou Jesus. Ele disse, eu sei. Você não é Jesus, mas nós vemos Jesus em você. Irmãos, esse é o maior desafio nosso. É fazer com que as pessoas vejam Deus em nós. Verso 17, disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Agora, irmãos, Deus cura a alma de Naamã. Os seus soldados ficaram impressionados com a sua cura, ou com a cura da lepra, mas sem dúvida o maior milagre aconteceu na alma de Naamã. Essa foi a decisão de Naamã. A que decisão nós estamos levando as pessoas? Quem entende a graça de Deus na sua vida, se relaciona com um coração cheio de graça, entendendo que ninguém é merecedor de nada. Olha o que diz Daniel, capítulo 9, verso 8. A nós pertence o corar de vergonha. É isso que nos pertence, queridos. Isaías capítulo 66, verso 6, diz que nós somos como impuro, lepra, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas e como vento em nossas iniquidades nos levam para longe. Vamos falar de justiça, vamos falar de atos meritórios nossos. Que atos meritórios? Tem muita gente que acha que o examinar o homem a si mesmo na ceia é exame de mérito. Quem tem mérito, irmão? Verso 18, agora qual é a preocupação de Naamã? Ele entendeu agora o significado de servir a Deus, agora ele está preocupado com a sua atitude de servo, por conta da sua nova consciência sobre Deus. Ele diz, mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Irmãos, olha isso. Verso 19, qual foi a resposta de Eliseu? A resposta de Eliseu tem a ver com a certeza de que Deus vê o coração. Disse Eliseu, vá em paz. O que essa expressão significa para um comandante do exército do rei da Síria? Naamã estava acostumado, ou estava condenado pelo resto da sua vida, a viver em reclusão, vendo a sua carne apodrecer. Essa era a sua maior guerra, uma batalha que ele estava perdendo, assim como nós. Todos nós condenados pelo nosso pecado, até que nós fomos lavados e purificados pelo sangue de Cristo. E ele disse, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou.
Foi extraordinário Naamã sair daquela água curado, mas o que ele mais precisava era da cura para sua alma. Vamos pensar nos 10 leprosos e eu estou terminando. Lucas capítulo 17 diz assim, a partir do verso 15, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. A lepra não era a pior doença de Naamã. As questões do corpo não são as questões mais importantes da nossa vida. Naamã poderia ter voltado para casa sem a lepra, mas não sem essas palavras do profeta, vá em paz. Alguns hoje serão curados no corpo, outros na alma e no corpo. Agora, quantos estão dispostos a se humilharem, a esquecerem os seus troféus, as suas condecorações, as suas honras, as suas conquistas, a descerem nas águas e mergulharem 7 vezes? A mergulharem suas mágoas, suas dores, seus medos, seus traumas e saírem como uma criança pura. Jesus diz, quem não se tornar como uma criança não pode herdar o reino dos céus. Assisti o filme O Resgate. História boba de um cara que vai libertar o filho de um gangster. E no meio do filme, o filho do gangster olha para aquele homem e diz o seguinte, um homem não morre quando pula nas águas, mas quando permanece no fundo. Algumas pessoas estão afundadas nas suas mágoas, nos seus medos, nos seus traumas. E Deus está dizendo, eu quero tornar você como uma criança. Deus nos desafia a considerarmos as adversativas, mas, porém, sem contudo se rendermos a elas, como a última palavra sobre nós. Então é assim que nós devemos lidar com as experiências da vida, aprendendo que neste mundo nós estamos sujeitos às adversidades. Um dia, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, no outro leproso. Um dia estamos em cima, outro dia embaixo. Que os caminhos e pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Deus está usando coisas simples. Deus está movendo os céus e terra para que o propósito dele se cumpra na nossa vida e muitas vezes nós não estamos entendendo nada. E nós temos que aprender que tudo que nós somos e fazemos é pela graça de Deus e para a manifestação da sua glória. Não há nenhuma virtude em nós que parta de nós mesmos. Não há nenhum valor intrínseco em nós, a não ser aquilo que Cristo depositou na nossa vida. Eu não sei quais são as experiências que você está passando hoje, mas é isso que nós podemos aprender. Nós vamos ouvir mais uma música que fala exatamente sobre isso. Naamã, que precisou descer, precisou vencer o seu orgulho, a sua soberba, para que ele fosse não só curado de uma lepra, mas salvo da condenação do pecado. Pai, que teu Espírito Santo aplique essa palavra no nosso coração, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, porque assim estaremos construindo a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Todos os domingos, todos os dias, o Senhor tem nos permitido compartilhar a tua palavra, Senhor. Converta o nosso coração ao teu coração. Converta a nossa vontade à tua vontade. Nos ajude a entender as experiências da nossa vida, que elas servem para nos ensinar que nós estamos sujeitos às adversidades, que os caminhos e pensamentos do Senhor são mais altos e que nós, a graça de Deus e a glória do Senhor deve ser o nosso maior compromisso. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se
misturar nas águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar nas águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Purifica-nos, Senhor, quebranta o nosso coração, nos dê um coração humilde, um coração disposto a te obedecer. Na tua palavra fala que o orgulho precede a ruína. Oh Senhor, não nos deixe, Senhor, nos tornar tão orgulhosos. Purifica-nos, purifica-nos. Aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu